Senhor nosso Deus e Pai, reunidos aqui em Teu nome, Te agradecemos por este momento de comunhão. Agradecemos pela Tua presença constante em nossas vidas e pela oportunidade de Te adorarmos juntos. Entregamos este culto em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos guie e nos inspire através da Tua palavra e do louvor. Que possamos sentir a Tua presença e que nossos corações sejam tocados pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Salve, igreja, Pai do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, louvando o Teu nome, glória a Deus, aleluias. Agradeço a Deus pela essa rica oportunidade de trazer a palavra dele, glória a Deus, aleluias. Agradeço a pastora pelo convite, glória a Deus, que Deus possa abençoar cada vez mais a vida dela, glória a Deus. Eu posso ter um pouco de medo de trazer uma palavra sobre Naamã. É que eu prego muito sobre Naamã, né? Naamã, Elias, eu gosto muito do livro de Reis, né? Mas hoje vamos ler aqui no livro de Daniel. Glória a Deus, aleluia. Peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Um versículo bem conhecido, versículo bem conhecido. Glória a Deus, aleluia. Primeiro capítulo. Daniel, capítulo 3. Isso. Falei 1? Perdão, irmãos. Capítulo 3. Versículo 1. Ah, sim. Glória a Deus, aleluia. Acho que tá tudo. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Que diz aqui a imagem de ouro, glória a Deus, aleluia. Que diz aqui: e o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados e a sua largura 6 côvados, e ele ergueu na planície de Durac, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os magistrados e todos os governantes das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguerá. Então os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os magistrados e todos os governantes das províncias se reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então o arauto chamava alto: ordenar-se a vós, ó povo, nações e línguas, que nos momentos em que ouviste o som da corneta, flautas, harpa, saltérios, xilofones e todos os tipos de música, vós vos prostrarei e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu, e aquele que não se prostrar e o adorar será na mesma hora lançado ao meio da fornalha de fogo ardente. Portanto, daquele momento, quando todos os povos ouviram o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todos os povos
as nações e as línguas prostrarão-se e adorarão a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Glória a Deus, aleluia. Peço que os irmãos podem sentar, irmãos. Fique à vontade. Irmãos, para que a gente possa entender um dos motivos que ele levantou essa estátua de ouro Nabucodonosor, voltar um pouquinho antes. E como vocês sabem, Nabucodonosor ele invadiu a cidade de Judá. Glória a Deus, aleluia. Invadiu a cidade de Judá e tomou a cidade e destruiu ela. Ele voltou o povo de Israel cativo. Glória a Deus, aleluia. Por que ele levaram cativo? Porque Deus permitiu isso acontecer. Porque o povo estava contra Deus, o povo estava adorando outras imagens, o povo de Israel estava adorando outros deuses. O povo de Israel esqueceu o que Deus fez no passado com eles. Se tirou o povo do Egito, passou 400 anos no Egito, sofrendo, sendo escravo, apanhando, morrendo. Depois de 400 anos, Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. E passando os anos, o povo esqueceu o que Deus fez para aquele povo. Os livramentos, o mar vermelho sendo aberto, o maná do céu caindo, a terra prometida sendo prometida para o povo. Glória a Deus. Os inimigos do povo de Deus sendo entregues na mão deles no momento de guerra. E o povo esquecia que existe um Deus maior que todos junto com eles. Deus. E toda vez que o povo virava as costas para Deus, Deus castigava. É que nem um pai. Todo pai, quando o filho apronta ou o filho desobedece, tem um castigo, tem uma consequência. Toda vez que a gente vai contra a palavra do Senhor, faz aquilo que não for agrado do Senhor, tem consequências. E o povo de Judá sofreu a consequência de quê? Passar mais uma vez sendo escravo, sendo cativo, numa terra estrangeira, numa terra que adoravam outros deuses, tinham outros costumes, tinham outra religião. Glória a Deus, aleluia. E o rei, voltando ao assunto aqui, e o rei, ele teve um sonho. Eu vou só resumir, irmãos. O rei teve um sonho. E ele achou muito estranho aquele sonho, porque o seu espírito, sua alma ficou abalada perante aquele sonho. E ele pediu para chamar todos os intérpretes, todos os magos, todos aqueles que poderiam interpretar aquele sonho. Mas a gente tem que se lembrar, irmãos, que quando Deus revela, não é sonho, é revelação. E quando é revelação de Deus, o inimigo não, de qualquer maneira, ele não vai conseguir interpretar esse sonho. Ele não vai conseguir interpretar o que Deus tem na vida de cada um. Se Deus te revelou um sonho, te revelou um projeto, o inimigo vai querer se levantar para interpretar, para querer derrubar, mas Deus está no meio. Ele vai tentar fazer de tudo para mostrar para você como é o sonho, mas quando é Deus no projeto, quando é Deus no meio, o inimigo não tem chance. O inimigo não tem chance de mostrar. Porque podia muito bem o intérprete revelar os sonhos, revelar um sonho, mas revelar do jeito errado. E a pessoa entender do jeito errado. Acontece, a pessoa sonha com uma coisa, mostra para esse intérprete, a pessoa vai interpretar do jeito que ela acha que está certo e fala para a pessoa: Deus. E muitas das vezes usa o nome de Deus no meio. Irmãos, muitas das vezes o nome de Deus no meio. Deus está revelando isso e isso na sua vida, mas será que é de Deus? Ou será que é do homem? Porque quando é de Deus, acontece, mas no momento de Deus. Não é no nosso momento, na nossa hora, no jeito que a gente quer. É no momento dele. Então, irmão, basta esperar o momento exato. Abraão, ele teve um sonho de ter um filho. Deus revelou o filho para ele, mas demorou 25 anos para acontecer.
Demorou 25 anos para Abraão acontecer esse sonho, esse projeto que Abraão tinha, de ter um filho. Mas na pressa de Abraão, ele acabou dormindo com a sua serva e acabou tendo filho, mas não um filho da promessa. Não um filho que Deus prometeu na vida dele. E chamaram os intérpretes ouviram o sonho do rei Nabucodonosor, mas não entenderam. E o rei falou assim: se vocês não conseguirem interpretar o meu sonho, vou te cortar em vários pedaços e suas casas vão ser destruídas. Essa é a consequência daquele que não tem a presença do Senhor, que não tem a essência do Senhor, que nem a gente está aprendendo nas lições de terça-feira. Glória a Deus. Existem 3 seres, mas os 3 têm a mesma essência. Então, que a gente também possa ter essa essência de Deus também. E aqueles homens não conseguiram revelar o sonho de Nabucodonosor. Então Daniel entrou para revelar. E revelou o sonho. E junto com seus amigos, até anotei o nome dos amigos deles, que é Ananias, Misael e Azarias. Mas a pessoa pergunta: quem são esses? Porque as pessoas só conhecem eles por outro nome. Como é o nome, pastor? Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Deus. Glória a Deus, Aloysio. Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo conhece eles só por esse nome, mas não conhece o nome de origem, o nome o nome que foi levantado na vida deles, da onde eles vieram. Ali eles só tinham o nome da Babilônia. É da terra onde eles estavam. Se vocês quiserem saber o nome, está lá em 1 Daniel, capítulo 19. Versículo 19, perdão, eu estou confundindo toda hora, senão o versículo e capítulo. E Daniel foi levantado a governador da Babilônia. Acima dele só estava o rei, igual José. José, quando ele interpretou o sonho para o faraó, ele foi levantado como governador do Egito. Acima dele só o faraó. E Daniel também. E Daniel, ele não queria ficar sozinho nessa jornada de governante. Ele pediu para o rei levantar os amigos dele também, para ajudar eles. Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora voltando para a história da estátua. A estátua tinha 4 partes. 4 é 5, se não me engano. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Cada parte dessa era um reino. E o ouro era o reino de Nabucodonosor. Era um reino forte, destemido, um reino que todo mundo tinha medo quando ouvia falar. E Nabucodonosor ouviu a história dos reinos, que o tempo dele ia acabar. E ele, o que ele fez? Construiu uma estátua toda de ouro. Por quê? Porque na cabeça dele ele achou que construir uma estátua de ouro não ia acabar o tempo dele, não ia acabar o poder dele. Porque na cabeça dele ele achou que só porque tinha ouro em cima, o tempo dele não ia acabar. Não ia acontecer os outros bronze, prata, ferro e barro. Aí ele construiu uma estátua grande, se eu não me engano, de 30 de comprimento e 2 de largura. E colocou no meio da cidade. E aí, para completar, para não acabar com não finalizar o poder dele, não finalizar o grande poder que ele tinha, cada vez que tocarem as trombetas, os instrumentos, todos os povos tinham que adorar aquela imagem.
para mostrar o nível do poder dele, a soberania daquele rei. Mas devemos lembrar, irmão, que o único que devemos adorar é Deus. Um Deus que não precisa de imagem, um Deus que não precisa de estátua, um Deus que não precisa de monumento. Glória a Deus, aleluia. Ele não precisa dessas coisas para ser adorado. Aleluia. É só de sentir a essência dele que a gente devemos adorar. É só de sentir a presença dele que devemos adorar ele. Aleluia. Sentir o amor que ele tem por nós e devemos adorar ele. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas acham que só tem amor, Deus, mas Deus também tem justiça. Deus quer amar o seu filho, mas como ama um filho que só vira as costas para ele? Deus é amor, irmão. Mas como você quer sentir o amor de Deus se você, muitas das vezes a gente vira as costas para ele? Não é só porque a gente está na igreja que a gente deixa de virar as costas. Muitas das vezes a gente passa por uma dificuldade e quer virar as costas para Cristo. Não esquecendo que Deus está ali. Deus é maior que o gigante. Deus é maior que o rei Nabucodonosor. Deus é maior do que todo o universo. Um homem que, um ser que só com simples palavras falou haja. Com uma simples palavra falou haja. E tudo foi criado. Haja luz, haja alimento, haja floresta, haja animais. E com um simples gesto criou o homem. Com um sopro deu vida. Mas a gente muitas vezes pelo fato que somos ser humano, a gente acaba esquecendo o que Deus fez por nós. O que Deus vai fazer por nós. E chegou o momento aquele povo estava passando pela cidade. E Sadraque, Mesaque e Abednego também estavam passando naquele momento pela cidade. E as trombetas e os instrumentos tocaram. E todos aqueles povos se ajoelharam. E pode ter certeza, irmão, tinha o povo de Deus naquele meio. Infelizmente, tinha israelita, tinha judeu naquele meio, se ajoelhando naquela estátua, esquecendo o poder de Deus, esquecendo, achando que Deus me abandonou porque eu estou nessa situação, Deus me abandonou porque eu estou aqui na Babilônia. Mas tinha 4 jovens que não esqueceram o que Deus fez na vida deles. E tinha 3 naquele meio, daquele povo. E quando aqueles instrumentos tocaram, aquele povo se ajoelhou. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam para aquela estátua. Não se prostraram para aquela imagem. Porque eles adoram um Deus, como eu falei, irmão, que não precisa de imagens. Só precisa da essência dele para você poder adorar. E aqueles 3 jovens não se ajoelharam. E sempre tem um curioso no meio para te entregar. Fofoqueiro, como diz a pastora. Não quis usar essa palavra que é muito forte, né? Glória a Deus, Luiz. Mas sempre tem um que quer te destruir, quer te humilhar, quer te entregar. Quando a gente erra, irmãos, quando a gente peca, eu sempre levei essa coisa na minha cabeça e nunca esqueço. O inimigo sabe o que ele faz? Toda vez que a gente pisa, tropeça e cai, o inimigo sobe até o céu e fala: ele está tropeçando, ele está caindo, ele está pecando, ele está errando contra ti, Deus. Ele está te acusando, porque ele veio para isso, te acusar. Mas quando a gente estamos aqui, irmãos, a gente tem um advogado no nosso lado, nos protegendo, nos livrando. Enquanto um está acusando,
Outro está nos defendendo. E quem é esse que está nos defendendo, irmãos? Aleluia! Pergunto mais uma vez, quem é esse que está nos defendendo, irmãos? Jesus! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! É esse que está nos defendendo, irmãos. Mas vai chegar um dia, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, ele não vai ser mais o advogado, ele vai ser o juiz. Ali, como diz acho que é o nordestino, o caldo engrossa. Mas enquanto estamos aqui na terra, devemos estar mais próximo de Cristo. Quando a gente pensar em errar, a gente deveria pensar 2 vezes. Será que é o certo? Será que isso é o certo que eu devo fazer? E os acusadores foram até o rei e falaram: rei, que você viva para sempre. Puxando o saco. Além de entregar, ainda uns puxa-saco do rei. Meu rei, você não deu um decreto que toda vez que os instrumentos tocarem, todos devemos se prostrar perante a estátua, perante aquele monumento? Sim. Foi um decreto que eu fiz. E os reis da Babilônia, eles tinham uma lei que todo rei que fizesse um decreto escrito e assinado, nem o rei poderia voltar atrás. Nem o rei poderia voltar atrás. Mas não foi o rei que fez, mas era lei e regras daquele povo. Nem o rei poderia voltar atrás. Sim, eu fiz um decreto que todos aqueles que quando todas as trombetas tocarem, todos os instrumentos tocarem, todos aqueles tinham que se prostrar perante aquela estátua. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Como é? As trombetas tocaram, os instrumentos tocaram, todo mundo se prostrou, menos os 3. Eita Deus. Aí chamaram os 3. O rei chamou. Sadraque, Mesaque e Abednego, fiquei sabendo. É sempre engraçado, fiquei sabendo. Me disseram que quando as trombetas, os instrumentos tocaram, vocês não se prostraram perante a estátua de ouro que eu levantei. É verdade? Eles podiam falar: meu rei, faz que nem criança quando uma apronta, né? Eles podiam ter feito isso. Que nem meus filhos, quando eles aprontam, a gente vai falar com eles, eles ficam quietos. Aí já tem certeza. E pior que um entrega o outro. Mas nunca falam que foi eles. Mas voltando para a palavra, irmão. Eles não fizeram isso. Eles foram firmes. Falaram: sim, não nos prostramos perante a estátua. E o rei ficou injuriado. Falou: quando a trombeta tocar de novo, vocês têm que se prostrar. Vou dar mais uma chance para vocês. Aí os instrumentos tocaram, o povo todo se prostrou diante da estátua, e os 3 de novo não se prostraram. E o rei falou: vocês não vão se prostrar? Eu não vamos se prostrar, porque só existe um Deus que devemos se prostrar perante Ele. Então eu vou jogar vocês na fornalha à frente. Pode jogar. Se o Deus que a gente serve não nos livrar da fornalha, eu ainda vou continuar servindo a Ele. Mas Ele não nos livrar da fornalha, se Ele nos livrar da fornalha, perdão, irmãos, eu vou continuar adorando Ele. E o rei falou:
Então eu vou jogar você na fornalha. Eu quero ver quem é esse Deus que vai te livrar. Desafiou. Como diz na palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4, se eu não estiver errado, quando Jesus, como acho que o pastor estava falando sobre a tentação de Jesus, Jesus falou para o diabo: não tentarás o Senhor vosso Deus. Não desafia o Deus. Não põe Deus na parede. Pode ter certeza que Deus olhou assim: ah, é? Você está me desafiando? Beleza, peraí. Vou dar um jeito aqui. Agora eu vou te mostrar que eu sou Deus. É o quê? Glória a Deus. E pegaram, amarraram aqueles 3 jovens, os pés, as mãos, com cordas bem apertadas. Pediram para os homens mais fortes segurarem eles. Acenderam a fornalha 7 vezes mais, para não ter chance de correr. Quando jogaram aqueles homens dentro da fornalha, aqueles soldados fortes morreram queimados, incinerados. Mas o incrível é que aqueles 3 jovens entraram e não morreram junto com aqueles soldados. É, Deus. Aleluia. Não morreram. Deus pode te livrar de entrar na fornalha. E muitas das vezes Deus pode te livrar dentro da fornalha. Aqueles jovens foram livres entrando na fornalha. E o rei ali vendo aqueles 3 jovens entrando, quando ele reparou, aqueles 3 jovens estavam em pé, com as mãos desamarradas. E ele perguntou para o seu servo do lado: não jogamos 3 jovens dentro da fornalha? Sim. Sadraque, Mesaque e Abednego. E por que eu estou vendo 4? Aleluia. Tá, Deus, glória a Deus, aleluia. Até arrepia, irmãos. Por que eu estou vendo 4? Porque o 4º homem está com eles na fornalha. Se você estiver passando por uma necessidade, estiver passando por um aperto, o 4º homem estará contigo, te protegendo, te livrando da fornalha, te livrando da cova dos leões, te livrando da prisão. A fornalha pode estar quente, mas não te queimará. O 4º homem estava na fornalha. A presença do Senhor estava na fornalha. A essência de Deus estava na fornalha. As correntes se quebraram, as cordas se queimaram, mas as roupas, os sapatos, os cabelos, a pele, aqueles homens não sofreram nenhum dano. Porque a essência do Senhor, o brilho de Deus estava protegendo aqueles jovens. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. E o rei viu aquela cena e se prostrou e também se alegrou. E Deus deve ter falado assim: você não me desafiou? Aí ó, a prova. Você não falou que nenhum Deus ia livrar ele? Aí, livrei. Você achou, inimigo, que meu servo ia passar por essa vida, nessa necessidade, essa tribulação a vida toda? Eu estou com ele. Jó, eu sempre gosto de falar de Jó, né? Jó passou por um momento difícil, mas ali não era uma prova para Jó. Ali Deus estava mostrando para o inimigo que existe um servo fiel. Existe um adorador, como a irmã Gabriela louvou, adorador.
adorando. É tudo que eu sou, adorando. Assim Deus me formou. Glória a Deus, Luiz. Então devemos ser adoradores. Verdade. Jesus. Glória a Deus, Luiz. E o rei chamou aqueles jovens: saiam, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam. Que ele queria ver a prova. Ele queria uma prova. Ele queria mais ainda. Ele não estava acreditando. E quando aqueles jovens saíram com as roupas limpas, com o mesmo cheiro, não sentiram o cheiro de fumaça, não sentiram o cheiro de queimado. A pele deles não estava queimada, porque a glória do Senhor estava com ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, devemos ser adorador. Devemos ser servo fiel. Se o inimigo querer que você se prostre aos pés dele, não se prostre. Não adore imagens. Tudo aquilo que o inimigo te oferece é imagem. Aquele prato que você vê assim, o negócio é bom. Mas ele tem que pensar assim: será que é para mim? O prato do inimigo, vamos se dizer que é um prato de comida: arroz, feijão. Se você deixa o prato ali, ó, um exemplo, por muitos dias, a comida estraga, a comida apodrece. É assim que é o prato que o inimigo oferece. Ele é bom na hora, mas se você continuar nessa tentação, no momento ele vai estragar. Mas o prato que Deus oferece para você é para a vida toda, é eterno. Aleluia. Creio. É um prato que alimenta sua alma com coisas boas. É um prato que vai te alimentar para a vida toda. É uma comida que você não vai passar fome mais. É uma água que você não vai passar mais sede. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, devemos ser que nesses jovens, adoradores, servos fiéis. Não deixar o inimigo querer falar mais alto. Não deixar a prova vir mais forte. Se a prova vir forte, você tem que se lembrar de um Deus que está lá contigo, que vai te ajudar a passar pela essa prova, passar por esse deserto. Esse deserto que você acha que vai demorar 40 anos, para você com Deus, se você estiver com Deus, vai se demorar só 40 dias. Esse 25 anos que você acha que vai demorar só 25 dias. Os 12 anos que você acha que essa doença vai passar na sua vida, vai demorar só 12 dias com Deus. Muitas vezes nem passa a ser 12 dias, algumas horas, ou daqui a pouco, ou agora mesmo. O inimigo vai abrir as fornalhas para te jogar. Mas devemos ser fiel, que quando a gente entrar na fornalha, o quarto homem estará com nós. Amém, irmãos? Foi só até aqui, irmãos, que você possa levar essa palavra no seu coração. Maravilha. E que você possa levar essa palavra para as pessoas que precisam também. Muitas pessoas que estão na fornalha achando que estão se queimando, mas a gente possa levar o quarto homem para essas pessoas saírem da fornalha de perto. Verdade. Amém, irmãos? E assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Palavra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Essa noite, que essa palavra toca no seu coração, encher com a presença do Espírito Santo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe e te guarde sempre.